de número 3, nós vamos estar aprendendo então sobre o corpo e as consequências do pecado. Revista que tem como tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós tivemos a primeira lição falando sobre a introdução dessa revista, e o pastor Silas Queiroz, que é o escritor inspirado por Deus para trazer estes ensinamentos, traz esta revista para nos ajudar a entender por que nós fomos criados, qual é a nossa concepção. Será que Deus só nos fez ou Ele tem um propósito para nós? E aí nós estamos aprendendo, pelo menos nessa primeira parte dessa revista, sobre o que é o ser humano, o corpo, alma e espírito, e estamos na parte onde estamos aprendendo sobre o corpo. E aí aprendemos sobre, na lição passada, que o pastor Everaldo esteve ministrando, sobre o corpo, a maravilhosa criação de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre o corpo e as consequências do pecado, tá bom? Eu creio que o Espírito Santo continuará falando conosco e nós seremos instruídos pela palavra de Deus. Só lembrando os amados irmãos, antes de entrarmos, se você quiser fazer algum comentário, eu vou pedir para o irmão Bruno, irmão Tom, já deixar o microfone no jeito. Você vai levantar a sua mão, que nem na escola, assim, ó, levanta a mão. Aí a gente termina o raciocínio para poder fechar as pontas, concluir o assunto, e aí você pode fazer o seu comentário. Lembrando, os comentários, por graça e misericórdia de Deus, devem ser de acordo com a lição. Aí nós estamos falando sobre o corpo e as consequências do pecado. Aí o irmão pergunta, e o dinossauro, pastor? Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com a lição. Você pode perguntar depois, terminando o culto, não há problema nenhum. Amém, meus irmãos? Então, tudo que nós tratamos é sobre a lição. E façamos comentários que vão edificar, fortalecer também alguém, e não há problema nenhum em os irmãos interagirem, tá bom? Lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Vamos ler o texto áureo bem forte, 1, 2, 3. Do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 19. A verdade prática, 1, 2, 3. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Oh, glória a Deus! Nós vamos para então a leitura bíblica em classe. O evangelista Carlos vai estar fazendo a leitura de Gênesis capítulo 3, do 17 até o 19, e depois o nosso irmão presbítero Roberto vai estar fazendo a leitura de Eclesiastes capítulo 12, do 1 ao 7, e nós vamos acompanhar juntos em o nome de Jesus. Glória a Deus. Gênesis 3, 17, 18 e 19, diz assim: E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó e em pó te tornarás. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamentos, antes que
te escureçam o sol e a lua, e a luz da lua e as estrelas tornaram a viver as nuvens depois da chuva. Aleluia. No dia em que teremos os tremeres guardas da casa e se curvarem os homens, foste fortes e cessaram os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas das ruas se fecharam por causa do baixo ruído da moedora. E se levantaram a voz das aves e todas as vozes do canto se baixaram. Como também, quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto foram presos e pereceram o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeados pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata e se desperte o corpo de ouro, e se despedaçarem o cântaro junto à fonte, se despedacem a roda junto ao pulso. Vamos ler junto o versículo 7, bem forte, 1, 2, 3. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Oh, glória a Deus. Tome o seu assento. Nosso irmão estava sem óculos, viu, meus irmãos? Tenha misericórdia. Não é fácil, viu? Meus irmãos, hoje, então, nós vamos estar aprendendo sobre o corpo. O que é o corpo? O corpo é uma criação divina. E nós já aprendemos sobre isso na lição passada. Mas, por causa do pecado, ou seja, a transgressão, a desobediência do primeiro casal, o corpo sofre consequências que vêm através do pecado. Irmãos, se nós plantarmos sementes de limoeiro aqui no pátio, no terreno da igreja, nós vamos colher laranja, irmãos? Não. O que nós vamos colher? Limões. Então, tudo que nós plantarmos, nós colhemos. No caso espiritual, Adão e Eva plantaram o que? A desobediência, e abriram o seu coração para o pecado. E por causa disso, toda a humanidade sofre consequências até o dia de hoje. Então, meus irmãos, nós padecemos pela desobediência. E uma vez que também o pecado encontra lugar na nossa vida, no nosso coração, padecemos ainda mais. E é sobre isso que nós vamos aprender. O que a queda do primeiro casal trouxe de consequências para o nosso corpo? Os irmãos sabem que antes da queda não havia, por exemplo, dores de parto, não havia o suor do rosto, porque tudo era perfeito e tudo trabalhava em equilíbrio. Então, imagine, presbítero Genilson, eles não precisavam plantar, eles não precisavam trabalhar, tudo vinha na mão deles. Tem gente que diz, quando eu chegar no céu, eu vou falar com a irmã Eva, a irmã e o irmão Adão, e perguntar para eles qual é o problema que eles trouxeram tanta aflição para nós, tá? Mas essas coisas aconteceram e já não voltam mais atrás. As consequências vieram, só que por meio de Cristo Jesus haverá uma restauração completa.
no nosso corpo também. E nós vamos aprender sobre estas verdades. O que o pecado trouxe ao nosso corpo, essas consequências tão devastadoras. E aí nós lemos aqui, Gênesis capítulo 3, no versículo 17, a sentença de Deus para Adão. Só para nós refrescarmos a memória. Olha o que o Senhor estava dizendo. Porque tu deste ouvido para tua mulher, que deu ouvido para a serpente. Agora, Adão, as consequências estão sobre ti e a tua descendência. Quais eram as consequências? Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, só para os irmãos entenderem, se Deus está falando que aquilo a partir daquele momento iria acontecer, quer dizer que antes não estava acontecendo, tá bom? Então isso é consequência daquela ação, e isso é claro nos versículos. Quem está acordado, dê glória. Olha o versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então os espinhos, os cardos, começaram a ser produzidos na terra a partir de aí. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Por quê? Tornar a terra é a morte física, a morte do corpo. Porque a morte também não existia. E ela só existe por consequência do pecado. Quem aqui quer morrer? Ninguém, irmão. Ninguém faz planos. Tá? Mas nós, por causa do pecado, envelhecemos. Até brinquei com os irmãos essa semana, digo, varão, está pintando o cabelo, varão. Está pintando, que isso, varão? Pintou a barba. E aí os irmãos começaram a rir, não é. É o sinal do tempo. Tem uns que o cabelo fica branco, e tem outros, no meu caso, irmão, cai o cabelo, entendeu? Cai, é difícil. Mas isso é sinal dos dias que vão passando. Na verdade, nós não vivemos um dia a mais. Nós morremos um dia a mais. Porque nós não estamos vivendo mais tempo, nós estamos vivendo menos. Tá? Agora, quem não quer envelhecer, diga amém. Só... Irmão do céu. Só tem um jeito de não envelhecer. Diga comigo, morrendo. Calma, varão, toma, não dá nem para beber água, viu? Tranquilo. Tá? Tem gente que foge do envelhecimento, não é? Mas isso é consequência do pecado. Nós fomos, meus irmãos, criados em perfeição. Deus nos criou. Imagine a mente de Adão e Eva na criação. Eles não tinham perda de memória. Adão colocou o nome em todos os animais. E ele não esquecia. Então, todas estas coisas ruins sucederam após a queda do primeiro casal. A queda do quê? Do pecado. O pecado entra na humanidade e agora, junto com o pecado, suas consequências. Tá? Quais são as consequências do pecado? Morte, do suor do teu rosto. Tu vai ter que trabalhar, meu irmão, minha irmã, para poder comer. A mulher vai dar à luz com dores. E aí começa todas aquelas sentenças. Já não viviam mais aquela quantidade de tempo quando viviam, e a tendência foi diminuindo dentro da perspectiva bíblica. Adão viveu tantos anos, Matusalém foi o homem que mais viveu, tão conhecido, mas depois do dilúvio, os anos começaram a diminuir, até chegar no padrão que nós vivemos hoje. O resto, que diz a Bíblia, enfado e canseira, tá bom? E hoje nós vamos aprender sobre estas consequências do pecado e como nós devemos também cuidar de nós mesmos, para que nós possamos envelhecer e envelhecer bem. Oh, meu Deus, como eu admirei meu avô. Meu avô trabalhou na construção até os 73 anos de idade. Morreu trabalhando, irmão. Deu um negócio nele lá, ele caiu dentro de uma fossa que ele estava cavando. E ele
depois de se recuperar, 2 semanas depois, estava na porta do trabalho arrastando uma perna e dizendo: eu não fui chamado para ficar dentro de casa. É uma mistura de português com alemão aí, que misturou com os índios, foi uma bênção, irmão. Glória a Deus. Mas forte fisicamente, porque cuidou ao longo da sua vida. Então, nesta lição, nós vamos aprender sobre também este cuidado. Deus nos fez, mas Deus não nos fez para nós levarmos o nosso corpo, a nossa saúde de qualquer maneira, cuidarmos de qualquer maneira. Não, nós devemos cuidar e cuidar bem, porque somos templo de habitação e morada do Espírito Santo. Se não me falha a memória, foi Davi Brainer que disse, se não me falha a memória, ele disse assim: Deus me deu uma ferramenta na pregação do Evangelho, um cavalo, e eu matei o cavalo. Na verdade, ele não tinha o cavalo, ele estava falando do seu corpo. E ele morreu cedo, se não me engano, com 28, 29 anos de idade. Grande missionário, que tinha tanta obra para fazer, mas não pôde, porque não cuidou do seu corpo. Então hoje nós vamos aprender sobre essas coisas. E eu creio que você vai sair daqui animado para se cuidar um pouquinho mais e entender o que o pecado trouxe para nós. Então, é claro para os irmãos, antes do pecado entrar na humanidade através da desobediência, não haviam estas coisas. Como Deus poderia, claro que nós vamos viver isso no céu, mas imagine quão maravilhoso, meus irmãos, viver sem estas coisas. Não havia morte, não havia trabalho, não havia angústia, não havia fome, não havia escassez. Tudo estava em perfeita harmonia. Mas o pecado entra, e onde o pecado entra, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Tá? E nós vamos aprender, porque um dos propósitos também do arrebatamento é a restauração do nosso corpo. Aí o joelho não vai doer mais, aí o cabelo não vai cair, viu? Não vai ter mais essa dor, joanete, dor na coluna, enxaqueca, tanta coisa ruim, viu? Unha encravada, que meu Deus do céu, tá? Porque o nosso corpo será transformado, glorificado. E glória a Deus. E Eclesiastes 12, o texto diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Então, irmãos, Eclesiastes capítulo 12, Salomão está no fim da sua vida, olhando para trás e tendo uma perspectiva de tudo aquilo que ele estava vivendo. Por isso que você verá no livro de Eclesiastes repetidas vezes: tudo é vaidade. Tá, quem é que está dizendo isso? Um dos homens mais ricos que já andaram por essa terra, um dos homens mais sábios a respeito das coisas naturais, terrenas. Salomão foi um homem privilegiado em diversos aspectos, e ele está olhando para a vida e dizendo: tudo é vaidade. E esse é o último capítulo do livro de Eclesiastes, e ele está dando um conselho aos jovens: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos aos quais venhas dizer: não tenho neles contentamento. Ou seja, antes que você envelheça e você perceba que você não fez as coisas bem. Então Salomão estava chamando a atenção de pessoas novas que poderiam evitar este descontentamento na sua velhice. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que olhou para você, alguém de mais idade, olhou para você e disse: eu teria feito tudo diferente. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Eu teria feito tudo diferente. Como num velório, né? Às vezes os filhos não dizem eu te amo para os seus pais, não valorizam seus pais em vida, ou os pais não valorizam seus filhos em vida. E quantas vezes, na beira de um caixão, aquelas palavras: eu te amo, se eu soubesse,
eu teria aproveitado mais, né? Então, já passou o tempo, a oportunidade. E o que Salomão está dizendo é o quê? Lembra-te do teu Criador, valorize as coisas de Deus, para que quando você envelhecer, você venha evitar esse descontentamento que acontece, a angústia, os arrependimentos, os remorsos de não vivermos uma vida como agrada a Deus, segundo a palavra de Deus. Então nós vamos aprender sobre essas duas perspectivas, tá bom? Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. A principal consequência do pecado, irmãos, foi a separação de Deus, a separação da comunhão plena com Deus. Deus vinha na viração do dia encontrar o primeiro casal. Só que a partir do pecado, Deus já não vem mais. E agora é o homem que tem que buscar a Deus. Imagina Deus chegar para você e dizer: Erivaldo, vamos conversar. Que coisa tremenda. Imagina dizer: José, hoje eu vim te visitar aqui. Eita, meu Deus. Só que por causa do pecado, estas coisas aconteceram. A comunhão foi quebrada. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Só para os irmãos lembrarem o que acontece com o primeiro casal, depois que eles pecam e Deus vem visitá-los, eles se escondem, porque o pecado nos leva a nos esconder de Deus e das coisas de Deus. Dificilmente, irmãos, são raros os casos que quando a presença de Deus se manifesta, eu já vi Deus se manifestar no meio do povo e uma turma, correr da igreja. Meu Deus do céu, vamos descobrir hoje. Misericórdia. Porque o pecado traz culpa, vergonha, medo, separação de Deus. Não muito depois da morte física, que a morte física entrou na história humana, não muito depois a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Então, logo a queda do casal, acontece a primeira morte, o primeiro assassinato. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Amém? Então, nós vamos estar aprendendo sobre estas coisas. Quem está animado hoje para aprender? Então, o primeiro tópico aqui da nossa revista, da perfeição à morte. Criação de Deus foi criada com perfeição. A certificação divina, em primeiro lugar. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade do homem. E eis que tudo era muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Então Deus faz a sua criação, Deus forma o homem. Nós aprendemos aqui na primeira lição que a criação do homem, ela se constituiu de maneira diferente da criação da terra, da criação dos céus, da criação das águas, se constituiu diferente da criação dos animais. Deus formou o homem com as suas próprias mãos. As demais coisas foram formadas pelo poder da sua palavra. E disse Deus: haja separação entre os firmamentos, haja animais selvagens, ou selváticos, depende da tradução, haja separação da terra e da água, terra produza ervas, a água produz os seus animais, e Deus começa a formar todas as coisas. Mas o homem não, ele forma do pó da terra, ele faz o homem, e sopra sobre ele o fôlego da vida. E ali nós aprendemos que naquele sopro veio
a parte divina para o homem, o seu espírito, o lugar onde Deus se comunica com o homem, mas veio também a alma do homem para dentro deste corpo físico. Mais ou menos só para os irmãos lembrarem o que nós já estudamos, tá bom? E aí, a partir de agora, essa criação está feita. Uma criação perfeita, que através da queda tem suas consequências, mas também, como nós já explicamos, haverá uma restauração de todas estas coisas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o que acontece depois desta criação? O pecado e a dor. Em segundo lugar, pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor. Meu Deus. Irmãos, quem gosta de sentir dor? Diga amém. Quem ora dizendo, Jesus, hoje eu estou afim de sentir uma dorzinha? Hã? Ninguém, irmão. Mas isso é consequência do pecado. Pastor, então quer dizer que quando eu estou em pecado eu sinto dor? Não. O que nós estamos explicando aos irmãos é que o pecado, a entrada do pecado na humanidade, trouxe a dor. Então não quer dizer que se eu sinto dor, eu estou em pecado. Quer dizer que foi o pecado que originou isso. Nós estamos falando da origem dessas coisas. Então o pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição da árvore da vida, a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, ou seja, do corpo, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Então, irmão, pode fazer botox, pode fazer o que for, vai chegar um dia, se Jesus não voltar, que nós vamos morrer, tá bom? Nós vamos passar por isso. E no cristianismo, a morte tem um conceito diferente. Eu sei que ninguém fica feliz quando alguém morre, mas se morreu em Cristo, irmão, é glória eterna. Se morreu com Cristo, nós vamos, se perseverarmos em Cristo, poder encontrar nossos irmãos, nossos familiares. Os irmãos entendem isso? Morte é o nome daquilo que nós damos para a passagem desta vida para a vida eterna. Na verdade, a morte é só um veículo pelo qual nos leva para mais perto de Cristo quando nós estamos com Ele. Então, o crente, ele fica de luto porque se desespera, arranca os cabelos da cabeça, fica angustiado, entra em depressão por causa da morte? Não. Ele espera no seu Salvador. Eu sei que as saudades, as emoções, como nós já aprendemos, que estão ligadas à nossa alma e refletem no nosso corpo físico, todas essas coisas trazem para nós aquele sentimento de saudade, de perda, de querer estar perto, né? Mas, irmãos, isso não pode nos abater. Eu lembro de uma irmã que perdeu uma cachorrinha, ficou em casa de luto, não foi mais para a igreja, não foi mais trabalhar, não foi mais para lugar nenhum, irmão. Estou em depressão. Entendeu? Então, lidar com estas coisas, isso estamos falando de um cachorro, um ser humano, claro que é outro patamar de dor e sofrimento. Mas lidar com essas coisas para nós deve ser algo que nós não nos desesperemos. Eu lembro o dia que eu recebi a notícia da morte do meu pai. Que angústia, irmão. Que tristeza. Dia 31 de dezembro de 2018. Para pegar um voo de Goiânia para Porto Alegre, possível. Comprar no dia. Perdi o velório, o único filho por parte de pai. Não pude estar no velório do meu pai. Lembrei das últimas palavras do meu pai, dizendo, meu filho, faz a obra de Deus,
foi para isso que Deus te chamou, não foi para outra coisa. E aí aquela lembrança, por que não aproveitei um pouco mais? Aqueles mistos de sentimentos. Tinha trabalho na igreja, jantar de final de ano, onde é que eu estava trabalhando. Me trancava no banheiro, chorava, voltava para trabalhar, e Jesus me dá graça. Porque em casa eu não vou ficar, eu vou servir o Senhor. E eu quero que o Senhor veja que mesmo nas minhas dores, eu estou disposto a te servir e te adorar. Fui para o culto adorar a Deus. É difícil lidar com essas coisas, mas se estamos em Cristo, um dia encontrarei meu pai, você vai encontrar seus familiares, nós vamos estar lá e as lembranças amargas dessa vida, elas não existirão mais, porque no céu não haverá nem dor, nem tristeza, nem pranto, nem luto, nada vamos lembrar enquanto estivermos aqui, tá bom? Então, nós cristãos temos este entendimento. Para nós, estar com Cristo é o nosso maior desejo, não é? Sim ou não? Sim. Mas fala para o irmão, então hoje tu vai estar com Cristo, irmão. Meu Deus, misericórdia. É assim. Quero que Jesus volte, mas se ele quiser voltar de forma individual, também é. O que nós devemos fazer quando pessoas padecem por causa dessas coisas? Estender a mão, ter misericórdia, orar, ajudar, ser compreensivos. Porque cada um foi criado de uma maneira, cada um tem uma cultura diferente, e dentro dessa cultura, uma cultura de criação, uma cultura familiar diferente. Nós devemos, como irmãos, estender a mão, orar, ter misericórdia, ter paciência e entender que cada um reage de uma maneira. Só para os irmãos entenderem, nós continuarmos. Eu tive um tio muito querido que faleceu, meu tio Avelino, e no dia da morte do tio Avelino, as primas reunidas, aí a tia Ione chega em casa e diz, tio Avelino faleceu. E aí todo mundo começa a chorar, um tio muito querido, mas eu tenho uma prima que começou a rir. Deu uma crise de riso nela. Porque quando ela ficava nervosa, ela não chorava, ela ria. Então cada um reage de uma maneira. Os irmãos entendem isso? Então nós temos que compreender essas coisas e não julgar a pessoa pelo momento em que está vivendo. Mas entender que cada um tem uma maneira e ninguém é igual. Que se nós fôssemos iguais, ia ser muito mais problema do que nós já temos, viu? Tá bom? Então nós estamos falando sobre a criação divina e a entrada do pecado e da dor na humanidade. E a irmã Meire quer fazer um comentário, irmã Meire. Glória a Deus. É um comentário mesmo, pastor. Sal da igreja com a paz do Senhor. Se eu estiver errada, me corrija, por favor. Muita gente prega que o trabalho é consequência do pecado. Só que a Bíblia diz em Gênesis mesmo, e eu vou colocar lá no início, que antes do pecado já existia o trabalho. Gênesis 2 e o verso 15 e 16. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Só que esse lavrar do jardim não existia a dor física, então o homem precisava trabalhar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, o trabalho de lavrar o jardim era para mantimento do homem, para que o homem tivesse o que se alimentar. Depois, lá na frente, no verso 19, Deus ordena ao homem para colocar o nome nos animais, né? Então, era mais um trabalho que o homem tinha, dos animais, nas aves, etc. Então, o trabalho não é consequência do pecado, mas a dor que veio depois, que é consequência do pecado, que é a dor física. E isso é que nós temos que ter em atenção, porque antes se trabalhava e não existia dor. Então, não tem como a gente falar assim, o trabalho é para nos cansar e tal. Não, o trabalho é para dignificar o homem enquanto
ele estiver aqui na terra, ele precisa trabalhar para se manter, né? Se manter na vida. E a consequência é a dor, o suor, porque é a consequência que o pecado mesmo trouxe. Então, do suor, porque antes não tinha o suor, né? Não tinha o cansaço, não tinha o desgaste, né? E era esse o meu comentário. Glória a Deus, e é isso mesmo. O que aconteceu foi a consequência da desobediência trazendo o sofrimento, tá? Porque Deus tinha um propósito com o casal e com o que viria depois deles. Mas eles, infelizmente, não entenderam. Até tem um texto aos Tessalonicenses que o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos, ó, nós vamos ter uma regra no meio de nós. Quem não trabalha, não come. Vocês sabem, que tremendo. Quem não trabalha, não come. Porque tinha uns irmãos que diziam, mas Jesus vai voltar, por que eu vou trabalhar? E aí ficava dando trabalho para a igreja na época, que a igreja tinha que cuidar deles. Aí os irmãos não conseguiam fazer a obra porque tinha que ficar sustentando os queridos e abençoados e ungidos que não queriam trabalhar, tá bom? Mas muito boa observação, irmã Meire, viu? Muito boa observação. Então existiu o trabalho, o que veio depois foi o suor do teu rosto, espinhos e cardos. E aí os irmãos entenderam isso. Então, Deus cria tudo em perfeição. O pecado traz o sofrimento, a dor e a degeneração do corpo físico. E por mais que nós passemos o creme, qual que é os creme que passa que as irmãs usam? L'Oreal, que mais? Nivea, da latinha azul, né, que é famoso. Boticário, ó, a irmã vendedora já está fazendo propaganda, tá bom? Avon não, né, irmão? Avon, misericórdia. Por mais que passe aquele avanço no corpo, aquelas coisas, alma de flores, né? Misericórdia. Mas isso tudo não vai servir para retardar, né, o envelhecimento. Porque nós vamos envelhecer, tá bom? Isso tudo é consequência, então, do pecado. Em terceiro lugar, veio, então, a velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. O que é isso? É gente que já não era para estar vivendo daquele jeito, quer viver, né? Como diz na minha terra, quer viver como uns guri novo, meu querido, né? Quer viver como gente nova. Daí, a pessoa já envelheceu, mas quer voltar àquela juventude, ser descolado e tal. Não, cada um tem que viver com a sua realidade, tá bom? E tem os novos querendo ser velho também, né, irmão? Misericórdia. Só Jesus, tá? O que acontece? Gerontofobia é o medo do envelhecimento. Só algumas observações. Nós estamos vivendo dias em que o corpo tem sido cultuado, meus irmãos. Como assim, pastor? Vocês já viram tanto que aumentou o número de ginásios, se diz aqui, né? Ginásios e tantas coisas. Por quê? O corpo começou a ser um instrumento de culto. É verdade. Não é pecado você cuidar do seu corpo. Não é pecado você querer ter uma qualidade de vida melhor. E deve, para cuidar, para fazer a obra de Deus, para ter disposição, ter uma saúde melhor. Tem tantos estudos científicos que comprovam isso, a qualidade de vida que os exercícios físicos traem para nós, vai viver com mais disposição, a questão da serotonina, tanta coisa aí que é boa e saudável, né? Tem uns irmãos que sabem aí, né, irmã Raíssa? A doutora Viviane deve saber também dessas coisas. Então, tanta coisa boa, meus irmãos, que isso traz, mas isso não pode ser o nosso foco principal. Nós não devemos cultuar a nós mesmos, tá bom? Então, nós devemos nos cuidar, mas não devemos focar isso. E dentro dessas questões que acontecem nos dias de hoje, essa gerontofobia, o medo, a fobia, né? O medo de envelhecer, tá bom? Nós devemos nos cuidar. Não é pecado, irmã, fazer uma unha, né? Cuidar do cabelo. Não é pecado, irmão, você tirar os pelos do nariz e escovar o dente. Não é pecado.
Eu já tive momentos que, como pastor, digo, irmã do céu, misericórdia, o que houve? Não, pastor, não. Digo, irmã, se cuide, você é uma pessoa que Jesus quer abençoar. Então vamos lá. Aí chama Carol, ajuda aqui. Aí vai, cuida do cabelo, cuida das unhas, autoestima, meu irmão. Autoestima. Quer ver o varão quando corta o cabelo? Salvador cortou o cabelo ontem, vem aqui me mostrar aqui o cabelo. Pastor, ele está abençoado, homem. É bom se cuidar, meu irmão. Também não vamos ficar por aí caindo aos pedaços, né? Aleluia. Tem que se cuidar. Tem que, dar uma cuidada na aparência, né? Meu Deus do céu. Aí vai lá falar de Jesus, está caindo os dentes, a unção do bafo toma conta do ambiente, meu Deus do céu. Tem que se cuidar. Que Jesus é esse que nos transforma, que não nos ajuda a cuidar também de nós mesmos. Qual é o perigo, pastor? O perigo são os extremos. O perigo sempre são os excessos, tá? É normal, às vezes, uma irmã gostar de uma cor, outra gostar de outra. É normal. Como eu já falei para os irmãos aqui na terça-feira. Um dia o irmão chega para mim e diz, ô Marcelo, tu viu a cor da unha da irmã? Eu digo, rapaz, estou numa luta para ver as unhas da minha mulher, meu irmão. Vou ficar olhando as unhas da irmã. Meu irmão, tu viu o comprimento? Digo, vai, pega uma fita métrica lá, vamos medir aqui, para ver. Misericórdia, varão. Sangue, fogo, tanta coisa para cuidar, né? Vai ficar cuidando da vida dos outros. Cuide da sua, aleluia. Depois ouça o estudo aprendendo a cuidar de mim. Então, se cuide dos extremos. Mantenha o equilíbrio, se cuida. Meu irmão, se arruma para essa irmã que é a sua esposa. Cuida de você para ela. Irmã, cuida de você para o seu esposo. Vai ser bênção, tá bom? Aleluia. Então, tem gente que luta contra a velhice, mas ela chega. Só não chega, a velhice só não alcança quem já partiu para a eternidade. Então, a Bíblia fala da velhice de forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação desta fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Ninguém mais aceita se chamar de velho, né? Lá no Rio Grande do Sul, a minha terra, tem algumas expressões que para grande parte do Brasil são gírias, né? Que nem, meu mano, a paz do Senhor. Para nós não tem nada a ver, porque nós moramos ali do lado da Argentina e do Uruguai. Mano é as últimas palavras da palavra em espanhol, hermano. Então é meu irmão. Minha avó me manda mensagem, meu mano, tá tudo bem por aí? Então são coisas, expressões, mas a palavra velho, esse velho não tem mais valor e não sei o quê. Existem essas coisas hoje. Só que o que a Bíblia nos ensina? Que os de mais idade devem ser desrespeitados? Não. A Bíblia diz que nós devemos honrá-los. Por quê? Passou por coisa que nós muitas vezes vamos passar. Suportou coisas na vida que nós talvez não suportaríamos. Viveu momentos e sobreviveu a momentos que podem dar conselhos que mudam nossas histórias. Como é bom conversar com pessoas que têm experiência. E nós devemos valorizar. Na verdade, nós não temos, segundo a palavra de Deus, que desonrar ninguém. Senão, o que Paulo escreveu aos Filipenses nos orientando? O que ele disse? Que nós devemos ter o nosso próximo, aquele que está perto de nós, em estima, em honra. As pessoas que estão próximas a nós. O que acontece nos dias de hoje? Essa desonra, esse esquecimento, essa perca de paciência com os pais, com os avós, com os de mais idade. Desvalorizamos muitas vezes quem cuidou de nós, quem nos abençoou, né? Aqueles pastores antigos que muitos nos abençoaram, oraram por nós e se jubilaram. E aí a gente diz, não, meu pastor está velho, já não fala mais coisa com coisa. É desrespeito, porque não cuidaram de nós. Nossos pais que deram a vida para cuidar de nós. E às vezes a gente só vai entender quando tem os nossos filhos isso. O tanto que é difícil, sacrificial, e nós não podemos desvalorizar. Vocês já perceberam o aumento das casas de idosos, né? De cuidadores de idosos,
essa profissão, temos aqui pessoas que trabalham com isso. Mas por quê? Porque os filhos já não têm mais o desejo de cuidar dos seus pais. Que coisa triste. Você cuidar dos seus filhos uma vida inteira e quando você precisa dessa retribuição, você não ter. É triste. Nós vivemos um tempo assim. Essa cultura que trabalha com anti-envelhecimento, mas quando a velhice chega para alguns, parece que tem essa cultura que despreza-os, mas nós somos diferentes. Nós devemos valorizar aqueles que têm mais idade, respeitá-los e honrá-los em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, cuidar de si mesmo é importante, muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Então, em todas as fases, gratidão e temor. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Então, nós precisamos aproveitar as fases da nossa história. Irmão, é novo, aproveita que é novo. Como dizia meu avô, não faz nenhuma estripulia, né? Mas aproveita que é novo. Aproveite o seu tempo de juventude. Está na meia-idade, então aproveite a sua meia-idade. Valorize o momento. Já está nos seus dias mais avançados, dias de velhice. Aproveite, descanse, viaja, passeia, irmão. Faz a obra de Deus, oh glória. Vai desfrutar do que trabalhou. Aproveite as fases da sua vida. Qual um dos problemas que temos hoje? Nós sempre estamos querendo viver o amanhã. Mas aí chega o amanhã, a gente não quer viver o hoje, quer viver o amanhã de novo. Não vivemos o momento, não aproveitamos o momento. Perdemos pessoas maravilhosas de conviver com pessoas que às vezes seriam resposta de Deus na nossa vida, na nossa história. Deixamos de aproveitar os nossos familiares e conviver com eles, porque queremos viver um amanhã e esquecemos de viver o agora. E o amanhã ninguém sabe. Só sabemos o dia de hoje, não é? Então que possamos valorizar essas etapas da nossa história. O tópico de número 2, responsabilidade humana. Então nós já aprendemos que o nosso corpo foi criado em perfeição, mas por causa do pecado veio as dores, os sofrimentos, os espinhos e cardos, as dores no parto, as angústias da alma. Tudo isso veio após a queda, tá bom? A responsabilidade humana, em primeiro lugar, corpo e livre arbítrio, como consequência de sua transgressão. Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Irmãos, o que é livre-arbítrio? A capacidade de escolhermos entre o certo e o errado, de tomarmos decisões. Nós temos um livre-arbítrio. Você e eu temos oportunidade, capacidade, disposição de tomarmos decisões. Mas, lembrando que cada decisão trará consigo sua consequência, tá bom? Então, quem deu o livre-arbítrio ao homem? O Senhor. O Senhor poderia ter criado o homem e ter dito, nessa área espiritual, todos vão servir a mim. Mas Deus não quis. Porque o que Deus quer? Verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não por força nem por violência, como disse o profeta Zacarias, mas pelo Espírito, voluntariedade, quebrantamento diante de Deus. Deus não queria forçar ninguém a adorar Ele. Ele quer que essa adoração seja de coração, de alma, que este amor não seja forçado, porque amor forçado, vocês sabem o que é. Deus quer um amor voluntário, e por isso nos deu o poder de decidir. Decisão. Então, somos responsáveis pelo uso do nosso corpo, para o bem ou para o mal. Olha o que Deus disse a Caim, meus irmãos.
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus estava falando para Caim o quê? Gênesis 4:7. Caim, você está sendo tentado a matar seu irmão Abel, mas tu tens o poder de decidir se vais fazer ou não. Tu tens o livre-arbítrio, Caim. Tu pode tomar a decisão de não fazer, mas cabe a ti dominar esse desejo. Vocês sabem qual é o fim da história. Ele não ouve nem o conselho de Deus, porque quando o coração de alguém é obstinado a fazer o mal, quando a carne domina o desejo humano, Deus pode falar conosco e nós não vamos ouvir. Aconselhei alguém há muitos dias atrás, e não detalhamos muito para que os irmãos não tenham revelação. Mas a pessoa queria tomar uma decisão, e eu olhei para ela, depois de 40 minutos a pessoa falando, disse: posso lhe dizer uma coisa? Sim, pastor. Você não quer conselho, você já decidiu. E tudo o que eu queira lhe dizer, mesmo que seja a palavra de Deus, mesmo que Deus tome minha boca, mesmo que o Espírito Santo fale, você não vai ouvir. E aí contei uma história para essa pessoa. Chegaram para o profeta Jeremias, Joanã e o povo que estava em Judá: ore para ver se é de Deus, se nós desçamos ao Egito ou não. Aí o Jeremias vai fazer o quê? Vai orar. Só que a Bíblia diz que o desejo de ir ao Egito já estava no coração de Joanã. O que Deus fala? Não vai, não desçam, vai ser desgraça para vocês, vai ser morte, vai ser miséria. Mas já tinha decidido. Deus fala, mas quando Deus fala e nós já decidimos o que vamos fazer, Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele não interfere. Só que qual é o problema? As consequências são nossas, tá bom? Então, meus irmãos, tudo que nós fizermos com este corpo, também nós daremos conta. Em segundo lugar, responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio. Em segundo lugar, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, por exemplo, natureza pecaminosa. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. Então, alguns exemplos disso. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Então, meus irmãos, o sofrimento ele é potencializado quando? Quando o pecado também encontra lugar em um coração. Então, acontecem os vícios, as prostituições, mas não somente coisas do lado de fora, senão também do lado de dentro. O presbítero Eudes quer fazer um comentário, isso? E só antes dele falar, observem que as coisas que nós estamos vivendo estão cada vez mais precoces, não é? Antes demorava mais tempo para algumas coisas, hoje já não. Antes demorava tempo para nós termos a consciência, sabermos de algumas coisas, né? A mãe e o pai sentavam a gente mais velho para explicar as coisas. Hoje nós olhamos as crianças, já sabem quase tudo, irmão. Não precisa nem explicar, tudo já está claro aos olhos deles. Por quê? O pecado entra, e aí a depravação, a imoralidade, a malícia, essas coisas já começam a entrar cada vez mais cedo, tá bom? Eudes, por favor. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia para todos. Romanos capítulo 1, verso 24 vai dizer assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração,
para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Essa passagem, ela afirma muito bem o que o Senhor está dizendo, porque em alguns momentos de nossas vidas a gente precisa de uma orientação, precisa de um conselho, mas eu acho que o pior pesar, não vou dizer o pior, mas o pesar maior de Deus nas nossas vidas é quando Deus ele permite que nos entreguemos aos nossos próprios desejos. Porque até então, quando nós temos ali a misericórdia de Deus, ali ainda nós temos uma oportunidade. Uma vez que Ele nos entrega nossas próprias vontades, eu acho que ali é só mesmo o final, e o final é triste. Eu saí do mundo das drogas, como aqui eu já passei, já falei, já relatei, e pela misericórdia de Deus, Deus me alcançou mais uma vez, e aqui hoje eu estou junto com a minha família e com a minha casa servindo e adorando a Deus. Amém? Glória a Deus. E isso é um excelente comentário, presbítero Eudes, porque chegar nesse nível de Deus nos entregar o desejo do nosso coração, nós temos que tomar cuidado, irmãos. Por exemplo, esse versículo que Paulo está falando, Romanos capítulo 1, ele não está pregando para ímpio, ele está pregando para crente. Vocês têm consciência disso? Pessoas que conhecem a Deus, que tiveram experiências com Deus, mas não ouviram a Deus. Nós temos que tomar cuidado com a nossa consciência, quando de tanto o Espírito Santo falar conosco e nós não ouvirmos, e por isso entristecermos, apagarmos, extinguirmos o Espírito Santo da nossa vida, nossa consciência começa a ser uma consciência cauterizada. Não ouve ninguém, não aceita nada, é do meu jeito, da minha maneira. E aí Deus, então vai, meu querido, viva do seu jeito, entrega ao desejo do seu coração. Só que quem vai colher essas consequências? A pessoa. Então nós temos que tomar esse cuidado. Se a palavra de Deus não tem lugar no nosso coração, nós corremos um grande risco de vivermos uma vida em condenação ainda nessa terra, de manifestarmos essas características, honrar mais a criatura do que o Criador, de sermos entregues ao sentimento maligno, carnal do nosso coração. Tem gente que acha que o diabo é o pior inimigo do ser humano. Não, o pior inimigo somos nós, irmão. Nossa carne, que Paulo disse aos Gálatas capítulo 5, guerreia dentro de nós. A carne milita contra o Espírito, versículo, se não me falha a memória, 17 a seguir, 22, e aí ele fala sobre isso. Ó. Se opõe um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, que Deus nos dê graça, para que nós possamos ouvir a Deus, que quando Ele fale, Ele tenha lugar dentro dos nossos corações. Então, responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio, a potencialização do sofrimento acontece quando não damos ouvidos aos conselhos de Deus, ou quando queremos viver a vida do nosso jeito. Terceiro tópico da nossa lição, para nós encerrarmos, do abatimento à glorificação. Será que viveremos a vida inteira sofrendo as consequências do pecado? Ou Deus tem algo mais para nós? Deus tem algo mais. A realidade das enfermidades, em primeiro lugar. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo da degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Então, as enfermidades são aquilo que acontece que vai matando o ser humano. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Tem gente que diz, eu sou crente,
crente não fica doente. Não fica, irmão? Eita glória. Leva ele, Jesus, aleluia. Tá? Geralmente quem diz isso, Deus põe numa prova terrível. Ninguém está imune ou isento de sofrê-la, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. A Timóteo recomendou. E aí tem uma discussão teológica terrível, terrível. Não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho. Só lembrando, vinho poderia ser alcoólico e não alcoólico. E aí a discussão teológica está nisso. Que tipo de vinho era? E aí Deus nos permitiria fazer algo que depois ele diria, ficarão de fora os beberrões? Só coisas para que nós possamos pensar. E é provado cientificamente que o suco da uva integral, não de caixinha, integral, traz muitos mais benefícios ao coração do que o vinho alcoólico. Tá bom? Então, quer beber, irmão? Vai tomar um suco de uva integral, aquele do Rio Grande, aquele abençoado, oh glória. Tá? O mosto da uva. Então, tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas, acompanha comigo aí, por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo o mal, mas precisamos ter serenidade, paciência, firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Então quer dizer que quando as pessoas estão enfermas, elas estão em pecado? Não. Podemos padecer, irmãos. Vamos imaginar, você não se cuida, não estou dizendo que todo caso é assim, mas você não se cuida, só come gordura, não faz um exercício físico, tá? Não cuida da sua alimentação, não dorme bem, não cuida do seu descanso, trabalha às vezes de maneira errada, faz mais força do que deveria fazer, né? E aí você acha que vai ter qualidade de vida? Não. Uma vez, quando a gente é mais novo, a gente quer mostrar que tem força, né? Força. Era um graveto, irmão. De cima parecia um pingo, de tão magro que era. Hoje já não tanto, né? Mas fui fazer força além do que devia fazer. Me deu um estralo na coluna, carregando freezer. Deu um estralo na coluna. Dependendo da força que fazia, doía. Quando esfriava, começava a doer. Eu digo, bendito Jesus, aleluia. Isso aqui não é culpa de ninguém não, Senhor, é minha mesmo, viu? Então, se nós não cuidarmos do nosso corpo, é muito provável que nós venhamos a padecer, tá bom? Então, irmão, nós temos que entender essas coisas. Não se cuida. Calma aí, irmã Meire, calma. Está até orando, Senhor, visita, Senhor. Então, nós temos que nos cuidar, tá bom? Agora, nos cuidando, como nós já falamos, vai nos livrar de toda e qualquer enfermidade? Não. Mas nós podemos melhorar nossa qualidade de vida. Está aqui o irmão Nunes, né? O irmão Nunes é o homem da corrida, oh glória a Deus. Se cuida, ajuda no quê? No trabalho, na disposição, tudo ajuda, tá bom? Então, meus irmãos, passamos por enfermidades, sendo cristãos, põe atenção. Sendo cristãos, estamos imunes às doenças? Não. Cada caso é um caso. Tem caso que é porque não se cuidou. Aí é consequência de uma má alimentação, sem dormir direito, não se cuidou. Tem caso que é uma infelicidade. Às vezes estava trabalhando, sofreu um acidente, perdeu uma mão, um pé, né? Alguma coisa que aconteceu. Tem caso que aí é uma questão genética, já vem doenças e enfermidades genéticas. Tem caso que é consequência de pecado? Tem. A Bíblia fala sobre isso. Tem caso que é o próprio diabo. Meu Deus, pastor, meu Deus. Tem, irmão. A Bíblia fala sobre isso. Depois, João capítulo 5, depois de curar o paralítico, Jesus fala o quê? Vai, não peques mais, para que te não suceda algo pior. Então quer dizer que a doença daquele homem estava relacionada à prática pecaminosa que ele possuía. Nós aprendemos aqui, se não me falha a memória, domingo, quando a missionária
Talita pregou, Lucas capítulo 13, da mulher que tinha um espírito maligno que a atormentava naquela área da saúde. E Jesus a curou. Então, cada caso é um caso. João capítulo 9, os discípulos perguntam: quem pecou, este ou seus pais, para que lhe sucedera esse problema de saúde, essa cegueira? E aí Jesus vai ter que explicar que a teologia deles estava errada, porque a teologia deles era: alguém tem que pecar para que isso aconteça. Jesus estava dizendo: ninguém pecou, isso é para que se manifeste a glória de Deus. Irmã Meire do Tom. O senhor falou da parte do vinho, e só para explanar um pouco essa questão aí, dentro dos contextos onde aparece no português a palavra vinho, não significa o vinho alcoólico. E às vezes pode significar também o vinho alcoólico. Aí nós teríamos que buscar a raiz da palavra no original. Por isso que é importante o cristão, quando ele for examinar as escrituras, buscar um dicionário bíblico, teológico, para poder auxiliar nesses temas que são um pouco confusos. Por quê? No nosso português eles vão usar só uma palavra, mas no original, por exemplo, no Antigo Testamento, no hebraico, o vinho fermentado, que é o vinho que embriaga, é a palavra iain. E o suco de uva ou o mosto, ou um suco novo, que é o fresco, recém-exprimido da uva, são duas palavras diferentes no hebraico. No hebraico, o suco novo e o mosto, que não é ainda o suco de uva, é tirosh. E o suco de uva fresco, ele é aziz. Já no grego, são outras palavras, que aí é todo o contexto do Novo Testamento. Tudo que falar ali no Novo Testamento vai ter duas ou três palavras que vão identificar se eram o vinho alcoólico, que embriaga, ou o vinho do suco de uva, e que no nosso português sempre vai estar escrito vinho. Então, lá, nas bodas de Canaã, quando Jesus transforma o vinho, ele não transformou o vinho fermentado. Por quê? Porque, primeiro, ele não podia tocar em nada fermentado pela sua raiz cultural, né? Então, ele não poderia tocar no nada fermentado. Tanto é que, quando ele ceiou com os seus discípulos na última ceia, também era o suco de uva com o pão sem fermento, que é o pão ázimo, né? Que era tradição. Então, essas duas passagens que falam sobre vinho, não está dizendo que é o vinho fermentado, porque no original você vai buscar a palavra do grego, não é o vinho fermentado, mas sim o suco de uva. Então, nós temos que ter um cuidado ao examinar as escrituras, quando encontrar no Novo Testamento a palavra vinho, e quando encontrar no Velho Testamento também a palavra vinho, e saber ali diferenciar, buscando a interpretação no original. Não só porque leu a palavra vinho lá, é o vinho alcoólico. Não, aí é onde nós devemos examinar, que examinar é buscar a raiz daquela palavra, o que significa aquilo. Isso, glória a Deus. E nós temos que observar, irmãos, algumas questões culturais. Por exemplo, festa da Páscoa, festa dos pães asmos, tudo era comido sem fermento. Então, é uma coisa lógica. Se não podia ter fermento, e o vinho, para ser alcoólico, tem que passar por um processo de fermentação, então quer dizer que o que eles beberam não era vinho alcoólico, mas era sem álcool, era um mosto da uva. Tá bom? E é difícil, meus irmãos, porque tem muita gente que usa tanto argumento, às vezes versículo isolado, para defender uma prática que quer ter. Uma vez o irmão perguntou para mim: pastor, é pecado beber cerveja sem álcool? Aí eu falei para ele: irmão, quem bebe cerveja sem álcool é porque está com saudade da outra, né? Ele ficou me olhando. Quando eu cheguei na Espanha, tinha uma abençoada de uma irmã que nos convidou para tomar um café. Eu acho que Espanha tem muito essa cultura do café, né? Café, em todo lugar café. Tomar um café, meu Deus. E aí ela pediu um negócio lá que se chamava assim, ladrão de manzana.
Eu olhei aquilo, eu digo, meu Deus, que diabo é isso, Jesus? Sangue de fogo. Digo, irmã, o que é isso, minha irmã? Ela, não, pastor, é uma bebida. Eu digo, mas tem álcool. Não, mas é só um pouquinho, pastor, só um pouquinho. Eu levantei a mão assim e falei, Jesus, se ela tiver coragem de beber isso, faz queimar tudo, queima os dentes, a garganta, a língua, queima tudo. Sabe o que aconteceu? Ela bebeu. Já bebeu, já se engasgou, começou a tossir, está queimando. Ora, pastor, digo, não vou orar não, vai queimar uma meia hora agora, viu? Ô, glória. A gente não pode brincar com essas coisas, né? Só olhar para a palavra de Deus, Gênesis 9. Noé brincou, o que aconteceu? Maldição. Nadab e Abiú entraram na presença de Deus, morreram fulminados. E dá-se a entender pelo contexto que o problema era o quê? Entraram sob efeito de bebida alcoólica, porque Deus vai condenar o sacerdote que entrasse na presença de Deus sob efeito de qualquer coisa que tirasse a consequência, porque se vai entrar na presença de Deus, tem que saber o que está fazendo, não pode ser de qualquer maneira, tá? Então, meus irmãos, cuidado, viu? Cuidado. Toma suco, fique em paz. Então, nós falamos sobre as enfermidades. Para nós concluirmos, meus amados, do abatimento à glorificação, enfado e canseira, em segundo lugar. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã, sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Todo mundo vai envelhecer, não é? Então, nós não vamos julgar ninguém, porque uns são mais fortes, outros menos fortes. Um ficou mais bonito, outro menos bonito, né? Nós não vamos julgar ninguém por causa disso. Nós vamos só abraçar, ter comunhão, estar em paz, lutarmos para que Cristo seja glorificado através da nossa vida. E não faça nenhuma estripulia, né? Às vezes está lá, com problema de saúde, querendo fazer o que não pode fazer. Então, cuide-se. Tenha paciência, peça ajuda quando necessário, tá bom? Não é feio, não. Então, o corpo glorificado em terceiro lugar, e nós terminamos aqui. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. O verbo transformar nesse texto é metashematizo. No grego significa mudar de forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal, mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Então, qual é a nossa esperança a respeito do nosso corpo? Que aquilo que foi degenerado pelo pecado vai ser restituído pela glória de Deus. Aquilo que trouxe dor vai ser substituído pela presença de Deus, um corpo glorificado por Deus. Nós vamos chegar lá, meus irmãos. Não vai ter essas dores mais. Não vai ter essas aflições mais. Não vai ter mais angústia na alma, porque nós estaremos com Cristo e as coisas velhas definitivamente já se passaram. E tudo se fez novo. Aleluia! E Deus vai nos transformar de tal maneira que não vai ser nem grande nem pequeno, nem gordo nem magro, nem menos nem mais. Mas todos vamos ser iguais. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. Não vai nem ter feiura, viu, irmão? Para tu dar um glória. Aleluia! Só beleza, só gratidão e louvores ao Senhor, porque todas as coisas serão feitas novas para a glória de Deus.
Amém? Vamos fazer uma oração. Antes, alguém quer falar alguma coisa? Já de despedida da lição? Oh, glória! Então eu vou fechar o olho aqui, nós vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado. Obrigado por esta lição. Hoje nós aprendemos, e o Senhor sabe muito melhor que nós, sobre o corpo e as consequências do pecado. Senhor, nos ajude a vivermos a vida cristã em equilíbrio. Nos ajude a vivermos a vida cristã, cuidando de nós mesmos, que este veículo que o Senhor nos deu, o corpo físico que o Senhor nos deu, seja cuidado por nós com sabedoria, com graça, com entendimento. Pai, nós queremos fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ordenou, apresentarmos o nosso corpo, alma e espírito ao Senhor. Ofertarmos ao Senhor o nosso corpo como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Senhor, nos dá esta graça e ajuda-nos, porque nós somos dependentes de Ti e precisamos de Ti em tudo. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e